Olá, eu sou a Carol Fernandes na Prática e nessa websérie em parceria com o Vetor Brasil, nós vamos falar sobre carreira no setor público. Oi pessoal, estamos começando agora o terceiro episódio e nesse episódio a gente vai falar sobre como iniciar uma carreira no setor público e por que afinal existem os concursos públicos. Para isso a gente trouxe aqui a Marcela, que é do Vetor. Marcela, conta um pouquinho de você. Oi, eu sou a Marcela, eu trabalho como trainee de gestão pública pelo Vetor Brasil. Hoje eu estou locada na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Gestão. Eu trabalho especificamente com gestão de pessoas. Seria mais ou menos um RH dentro do setor público. Super a ver com o tema que a gente vai abordar aqui. Bom, para começar, queria entender um pouquinho, Marcela, como que se inicia uma carreira no setor público? Então, para um jovem hoje, quais são as possibilidades de entrada nesse setor? Bacana. Muita gente pensa que para ingressar no setor público, necessariamente você precisa prestar um concurso público. Isso é um mito. O concurso público ele é somente uma das formas de ingresso, né? Então existem outras formas, como o estágio, bolsas de pesquisa, os cargos comissionados, que eles podem ser tanto por indicação quanto por processo seletivo. A Vetor Brasil mesmo, muitos dos trainees eles ingressam, né, nos governos como cargos comissionados, mas eles passam por todo um processo seletivo antes disso. Também existe o terceiro setor, que atua muitas vezes diretamente, né, com o setor público, e ainda existem algumas organizações que prestam serviços para o setor público, como algumas consultorias, alguns bancos de investimento, que a pessoa ela não é um funcionário público, mas ela atua diretamente com o serviço público, isso é bem bacana. E como que funcionam os estágios? Bacana. Os governos geralmente eles destinam algumas vagas, né, alguns projetos de estágio. Os mais comuns a gente acaba vendo na área de saúde e educação, né, tem muitas vagas de estágios em todos os governos. Na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, existe um programa de estágio bem estruturado e existem estagiários em todas as áreas, inclusive na minha secretaria, que é a Secretaria Municipal de Gestão. Lá nós temos 2 estagiários que trabalham no auxílio das gestões de políticas públicas, o que é bem bacana. O ingresso geralmente se dá por um processo seletivo, onde tem alguma prova de raciocínio lógico, às vezes de português, às vezes de matemática, e também tem todo aquele processo da entrevista, análise de currículo, e aí essa pessoa ingressa como estagiário. É interessante que ao final do estágio, em alguns casos, existem a possibilidade de a pessoa continuar depois, né, no governo, geralmente como um cargo comissionado. Se acaba coincidindo de, ao finalizar o estágio, ter uma vaga disponível, aquela pessoa pode continuar também dentro do governo. E quanto à formação acadêmica, como é que funciona para os estágios? Para os estagiários, geralmente, a formação acadêmica conta bastante para a área que ele vai atuar. Então, por exemplo, uma pessoa que ela faz um curso de pedagogia, geralmente ela vai atuar como estagiário de pedagogia. Legal. Porque também existe a questão da lei do estágio, né? O estágio ele precisa estar correlacionado com a formação da pessoa. Uhum. Então, no caso da Secretaria Municipal de Gestão do município de São Paulo, os 2 estagiários que nós temos lá, eles fazem administração pública. Então, está bem correlacionado com o que eles exercem dia a dia. Ótimo. E você comentou aí sobre o concurso público, né? Que é uma das portas de entradas mais famosas para o setor público. Por que eles existem? Tá. A função primordial do concurso público é selecionar servidores para os cargos que são ditos como efetivos. Os cargos efetivos são aqueles que nós chamamos de cargos estáveis, né? Que após a pessoa ingressar na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, por um concurso público, ela fica em um período de avaliação chamado de estágio probatório. Esse período é um período de 3 anos. E após esses 3 anos, né, estando tudo ok, ela estando de acordo com aquelas funções na qual ela ingressou, ela adquire a famosa estabilidade. Então ela continua por tempo totalmente indeterminado. E quando o assunto é estabilidade, o que você tem a dizer aí, estando lá na ponta e vendo como as coisas acontecem, o que isso traz de vantagem e desvantagem? Legal. Também é um mito, né, brasileiro, que a estabilidade é algo muito ruim. Primeiro que a estabilidade no serviço público, ela não é uma realidade somente brasileira. Grande parte dos países democráticos, eles adquirem a estabilidade, né, para o serviço público em maior ou menor grau. Qual que é a função dela? É garantir a continuidade das políticas públicas. Porque imagina que se num governo todos os cargos eles não fossem estáveis, todos os cargos fossem por indicação ou comissionado, e a cada troca de governo resolvessem mudar todo o quadro de funcionário. Nenhuma política de Estado iria para frente. Imagina os professores, se eles não tivessem essa estabilidade, trocasse o governo, trocasse todo o quadro de professores, como que as crianças ficariam? Ou na questão da saúde, principalmente as áreas fins. Então, assim, é muito importante a estabilidade no serviço público para manter as políticas públicas de Estado, independente do governo que estiver lá. A desvantagem é que é o seguinte, hoje os governos eles estão investindo muito na questão de avaliar os servidores no estágio probatório.
Porque a pessoa não é simplesmente, ela ingressou no concurso público, ela já é estável. Existe um período de avaliação de 3 anos. Nesse período, a pessoa ela pode ser desligada, sim, do governo se ela não estiver cumprindo com o que é pedido para ela. Bom, Marcela, muito obrigada pela sua presença aí, por ter tirado várias dúvidas. Deixar uma curtida aqui pra gente, comentem, tirem dúvidas aqui nos comentários. E, bom, é isso. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre habilidades e como um jovem pode se preparar em termos de competência para trabalhar no setor público.